Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, além de nós mesmos. É no amor e na sabedoria de Deus que Ele escolheu não nos contar muitas coisas na vida. Um desses aspectos da vida que Ele não revela, aquelas coisas que acontecerão no futuro de nossas vidas que são difíceis, provações, adversidades, tribulações, perseguições, seja o que for. Ele escolheu não nos contar antecipadamente sobre essas coisas. Agora, de vez em quando, Ele pode nos dar algum sinal em nossa vida sobre algo que vai acontecer, mas na maioria das vezes não faz. É por isso que é tão importante que você e eu estejamos crescendo continuamente em nossa vida cristã para que, sempre que essas coisas acontecerem, estaremos prontos. A pessoa que se converte diz, bem, isso já é o bastante na vida para mim, vou deixar as coisas assim. O que eles não percebem é isso. Aquelas experiências na vida que estão além de nosso controle, além da nossa força para suportar, e se não soubermos a chave para essa resistência, vamos tropeçar e cair mais cedo ou mais tarde. Então é muito, muito essencial que continuemos a crescer em nossa vida cristã. Agora, as pessoas enfrentam dificuldades e circunstâncias como essas de todas as maneiras. Por exemplo, há pessoas que enfrentam dificuldades e adversidades e o resultado final é: elas perdem a fé, se tornam iradas, hostis, às vezes iradas com Deus, começam a ser cínicas em relação à vida, elas envelhecem e se isolam e morrem com uma atitude cínica. Por outro lado, eis aqui alguém que pode passar pela mesma circunstância na vida, e eis o resultado final. São mais ricos em sua compreensão nas maneiras de Deus, eles são mais fortes em sua fé, no poder de Deus, e estão cheios em seu coração do amor de Deus. Agora, qual a diferença na forma como essas pessoas reagem? Eis a diferença. Uma delas conhece a fonte de sua força e a outra, ela não. E esse é o título dessa mensagem de hoje, a fonte de nossa força. Eu quero que você abra numa passagem da Escritura, escrita por um homem que entendia muito bem o que significava ser levado aos limites de sua força e como ir além dos limites humanos e suportar e sobreviver e triunfar sobre as circunstâncias mais difíceis da vida. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo, entendendo o que significava ser levado aos limites de sua vida, eis o que ele disse. Ele não nos conta exatamente o incidente que aconteceu, ou todos os detalhes. Ele está escrevendo aos Coríntios apenas para lembrá-los que tipo de dor, sofrimento e provação que ele havia sofrido. E ele diz no verso 8, pois não quero que vocês ignorem, irmãos, a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira oprimidos, além das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Sim, já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão grande perigo de morte e continuará a livrar-nos. Nele temos colocado nossa esperança, de que Ele ainda nos livrará, ajudando-nos também, vós com as vossas orações, para que por muitas pessoas graças sejam dadas ao nosso respeito, pelo benefício concedido por meio da oração de muitos. Agora, o apóstolo Paulo não era um homem estranho às dificuldades, adversidades e lutas, mas um homem que estava muito ciente, conhecedor e sabia, não somente como se sentia, mas como aprendera a como reagir às mais difíceis e desafiadoras circunstâncias. Então, simplesmente quero começar dizendo que existem circunstâncias na vida que exigem uma força além do que nós temos humanamente. Aquelas circunstâncias na vida que exigem força além do que temos humanamente. Vamos olhar para o apóstolo Paulo por um momento. Quero que observe nesse trecho, embora ele não nos diga exatamente quando isso aconteceu, ou onde o incidente específico, ou um tumulto em Éfeso, ou algum outro incidente. Quero que você observe as palavras que ele usa para descrever isso por este motivo. Pode ser que você seja uma daquelas pessoas que está passando por uma das provações e diz, espere um minuto, não me fale sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu há 2000 anos e as coisas mudaram.
deixe-me te dizer o que não mudou. O pecado não mudou, o diabo não mudou, a tentação não mudou, lutas, provações, sofrimentos, dificuldades, ataques, nada disso mudou. É só um dia diferente em que isso está acontecendo. Então o apóstolo Paulo sabia do que ele estava falando aqui, e todos nós enfrentamos essas circunstâncias em que somos levados ao limite e nós temos que ir além da nossa energia e força humana, seja ela intelectual, moral, espiritual, física, emocional, o que quer que seja. Então, ao pensar nisso em sua própria vida, vamos olhar desse jeito. Você pode ser uma daquelas pessoas que diz, sabe, tenho sido tão prejudicado pela mesma pessoa há tanto tempo que eu não tenho a força, eu não tenho poder para continuar perdoando alguém que continua me prejudicando. Ou você pode ser uma daquelas pessoas que está no ambiente de trabalho que é tão anti-Deus, anticristão. Você só pensa, eu não posso continuar aqui, nesse tipo de atmosfera, tentando fazer o que devo fazer, fazendo o que devo fazer, não tenho força para viver nesse tipo de ambiente, dia após dia no meu trabalho, sobre constantes críticas, porque acredito na Bíblia, acredito em Deus, vou à igreja e tento viver uma vida cristã. Ou você pode estar no tipo de ambiente ou atmosfera em que a tentação é tão forte, tão predominante, avassaladora, que pensa eu absolutamente não posso, simplesmente não tenho força para suportar isso. Agora, há muitas pessoas que vivem nessas circunstâncias todos os dias. Como elas sobrevivem? O povo de Deus, como sobrevivem? Bem, ao olhar essa passagem das Escrituras, tem que concluir isso. E é que a força necessária, ouça, força necessária para nos capacitar a enfrentar essas circunstâncias além de nosso poder e força humana está disponível na pessoa de Jesus Cristo. Agora, eu sei que isso pode ser uma simplicidade, que o poder, a energia para nos capacitar a enfrentar essas coisas triunfantemente e vitoriosamente deve ser encontrada em Cristo, e está. É para ser encontrado nele. E o apóstolo Paulo entendia isso. Ele entendia isso muito bem, por isso que ele diz nesse trecho aqui. Ele diz, de fato, já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ouça isso. Aqui está um princípio básico, fundamental, para nos ensinar como andar nas circunstâncias mais difíceis e desafiadoras da vida, e mesmo que possa haver quedas e momentos de desânimo, ou períodos de perguntas como Deus, onde está você? Há uma solução, há um caminho, é o caminho de Deus, é o melhor caminho, é o único caminho para sobreviver e suportar triunfantemente e vitoriosamente, sem perder nossa paz, sem perder nossa alegria. E o apóstolo Paulo nos diz o que é. Ele diz que a fonte da nossa força está na pessoa de Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Simplesmente isso. Que quando você e eu recebemos pela fé o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio habitar em nosso interior, em nosso espírito, na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada crente. O que ele está fazendo? Vivendo através de nós a vida de Cristo. Agora, quem Jesus Cristo era, é quem ele é hoje, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez naqueles dias, ele faz hoje, e o mesmo poder e força que prevaleceram em sua vida naqueles dias ainda prevalece nele hoje. Ele está vivendo no interior de nós, para que, ouça, toda a força e todo o poder para suportar, sobreviver e manter nossa alegria e manter nossa paz não estão apenas disponíveis para nós hoje, mas já está habitando em nós na própria presença de Jesus Cristo. Entende? Deus não precisa nos enviar do céu algo para me capacitar a enfrentar qualquer coisa, porque isso já pertence a mim, pertence a você. Então, Deus, ele deposita em cada um crente força suficiente, poder suficiente, para que você e eu possamos enfrentar cada circunstância da vida, não importa qual ela seja. Agora ouça o que Paulo diz. Ele disse em Efésios, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele disse a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz, sede fortalecidos na graça do Senhor Jesus Cristo. E então o apóstolo Paulo fez uma afirmação que todos já citamos muitas vezes. Ele diz, eis o que eu aprendi,
Ele disse, por este princípio que eu quero lhe mostrar, ele disse, eu aprendi que eu posso todas as coisas. Ouça isso. Eu posso todas as coisas por Cristo que me fortalece. Ele não disse que pode fazer qualquer coisa, tudo e tudo mais. Ele disse, posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Paulo sempre soube disso? Não. Sabe como Paulo aprendeu essa lição? Ele aprendeu como você e eu devemos aprender. E a maneira de aprendermos a fazer todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece é sermos lançados nessas impossíveis situações onde sentimos a pressão esmagadora, absoluta, total, incapacidade e ficamos totalmente incapacitados de mudar nossas circunstâncias e aprendemos a lição que quando nossos limites foram esgotados, podemos ir além dos nossos limites por causa de uma força e sobrenatural poder divino dados e disponíveis para cada um crente. Aprendemos sendo lançados nisso. Aprendemos somente desta maneira porque se ouvirmos de outra pessoa ou lermos em um livro, você nunca saberá e terá uma convicção sobre a adequação de Cristo em nossa vida até que tenha uma experiência sobre isso. Então o apóstolo Paulo, sabendo exatamente o que acontecia, e ao olhar para sua própria vida e compartilhar como Deus havia trabalhado em sua vida, o que ele está dizendo? Está dizendo, existe um poder e uma força. Ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. De vez em quando alguém interpreta errado esse texto. Há uma limitação no que você e eu podemos fazer. Essa limitação é claramente definida nessa passagem quando ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. De onde vem essa força? Ela vem da pessoa de Cristo. Nosso relacionamento com Ele. Qual a limitação? Aqui está a limitação. Deus não nos fortalecerá, você e a mim, para fazer algo que não seja a vontade do Pai. Então, Ele não vai nos capacitar nem fortalecer para fazer algo que não seja sua vontade. Então, o que Ele faz? O que quer que Deus te chame para fazer, seja em sua ocupação, se te chamou para uma ocupação específica, um certo tipo de trabalho, que pode ser muito difícil, se Ele colocou você ali, Ele vai capacitar você, te fortalecer, te equipar para fazer cada uma coisa exigida de você. Deus vai te capacitar. Agora preste atenção. Por isso que fugir de uma situação difícil nunca é aceitável para um filho de Deus. É uma confissão para um mundo que o nosso Salvador é incapaz. Agora, deixe-me qualificar isso dizendo, eu nunca diria que uma pessoa que está vivendo em uma situação onde sua vida foi ameaçada por alguém por causa de algum tipo de abuso físico horrível, essa é uma situação que é uma exceção, pode acontecer uma exceção aí. Mas estou falando de dificuldades, adversidades, provações, tribulações, não gostamos como as pessoas nos tratam, não gostamos como as coisas acontecem, e às vezes há uma pessoa, por exemplo, num emprego e você trabalha lá por muito tempo na mesma empresa, e você é preterido em aumento e promoção, e o emprego é dado a uma outra pessoa por aqui, que é menos qualificada, não ganha tanto dinheiro quanto você, não está lá há tanto tempo quanto você e simplesmente te ignoram. Você diz, bem, por que eu deveria continuar aqui? Como terei forças e poder para ser tão entusiástico em meu trabalho quando sou tão maltratado? Esse é o tipo de situação que você não deve desistir por ter sido maltratado. Agora ouça, eis o que eu quero que vejamos. Abra por favor em 2 Coríntios 12, quero que observemos um conflito, que parece ser um conflito aqui. Você lembra que Paulo disse em Efésios capítulo 1, em Efésios capítulo 6, sede fortalecidos no Senhor. Disse a Timóteo, sede fortes na graça do Senhor Jesus Cristo. Agora ouça, parece uma contradição. Por um lado ele diz, seja forte no Senhor. Por outro lado ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, veja isso. Ele diz no verso 5, em nome de tal homem, falando de si mesmo, em nome de tal homem não me gloriarei, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ele diz, quer saber do que quero me gloriar das minhas fraquezas. Veja no verso 9. Ele disse, ele descobriu que a graça de Deus lhe é suficiente. E ele diz novamente, no verso 9, com prazer, portanto, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. E no verso 10 ele diz, quando sou fraco, então sou forte. Agora, que tipo de conversa é essa? Digo, espere um pouco, Paulo. Por um lado, você está ordenando, seja forte no Senhor. Por outro lado, ele diz, mas eu amo ser fraco. Isso não faz nenhum sentido. Até você entender, eis o que Paulo diz.
Paulo diz, eis o que eu descobri, é a coisa mais incrível. Ele disse, eu descobri que quando estou fraco, e fico mais fraco, e 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 mais fraco. Ele diz, quando estou aqui embaixo nos meus momentos mais fracos, ele diz, eis o que eu descobri. É nesses momentos eu sinto o maior impulso dessa sobrenatural, divina energia, seja intelectualmente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, fisicamente, ele diz, nesse momento mais fraco de minha vida, é quando experimento o maior impulso do poder de Deus agindo em minha vida. Ele diz, eis o que eu descobri. Eu descobri que em vez de desprezar a fraqueza e me sentir fora de controle e incapaz, o que ninguém gosta de perder o controle, ninguém gosta de se sentir incapaz, ninguém gosta de fraqueza, não gosto disso mais do que qualquer um. Ninguém gosta disso. Mas veja o que Paulo descobriu, ele disse, eis o que eu descobri. Se eu estou disposto a experimentar grande fraqueza, então não posso experimentar grande força. Veja isso. Está ouvindo? Diga amém. Até o ponto em que, ouça isso, até o ponto em que estou disposto a ser fraco, até o mesmo ponto, estou disposto a experimentar força. O que diz, tenho que lidar com o problema do orgulho. Porque, veja, ninguém admite, sou fraco, sou frágil. Veja, o mundo de hoje diz, seja forte, seja bonito, elegante, seja rico, seja todas essas coisas, o que Deus diz? Seja pobre de espírito, cheio de fraqueza, humildade. E o mundo odeia isso, não suportam isso. Eles desprezam a fraqueza. Sabe o que Deus diz? Ele diz, eu amo isso. Agora, eu não gosto muito, para ser honesto. Provavelmente nem você, se for honesto. Ninguém gosta de se sentir fraco, fora de controle, incapaz. Mas, quando eu e você aprendemos que é nesses momentos mais fracos, quando não conseguimos, quando estamos fora de controle e não conseguimos fazer nada, é aí que Deus está livre para realizar seu maior trabalho e nos capacitar e nos fortalecer. É aí que nós estamos mais preparados, mais capacitados para sofrer, experimentar, suportar. Não importa qual seja a prova, podemos passar por ela. Não com uma cara triste, não lastimando, não reclamando e gemendo, embora sejamos tentados a fazer isso, mas ele diz, não importa o que esteja acontecendo, há um poder e uma força disponíveis para os filhos de Deus. Agora, se uma outra pessoa tivesse dito isso na Escritura em algum momento, que não causasse uma grande e forte impressão em nós, talvez disséssemos bem, isso e aquilo sobre ele, mas não pode dizer sobre o apóstolo Paulo, porque ele vivenciou isso. Agora, se você pensar no caráter e a natureza dessa força que ele dá, ouça, ele diz que a força que ele dá a todos nós, seja qual for a situação, é incomparável. É incomparável. Um dos nossos problemas é queremos, de alguma forma não acreditamos que Deus nos amaria bastante, ou que Ele está interessado bastante em você como estudante em sua sala de aula, ou você em seu trabalho, estar genuinamente interessado o suficiente para, quero dizer, focar sua atenção divina na circunstância e fornecer exatamente o que você precisa naquele momento, naquele dia, no dia seguinte, no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, para mantê-lo nessa situação. Pensamos bem, Deus, por quê? E vê, esta é a promessa de Deus. Meu Deus irá suprir o quê? Todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ouça. Uma das riquezas da graça de Deus para você e para mim é o poder da força para viver, enfrentar, suportar, sobreviver e fazê-lo vitoriosamente e triunfantemente. Deus não quer que nós falhemos na vida cristã, nós falhamos às vezes, mas Ele quer que aprendamos a verdade, como passar por dificuldades. Como dissemos, a única maneira de aprender é ser jogado nela. A maioria das pessoas quer que você lhes dê um livro, lhes dê um texto, pregue um sermão, entendi? Não entendeu. Porque eu descobri em minha própria vida muitas verdades que eu aprendi, pensei, bem, essa eu peguei. Então o Senhor me põe uma grande prova no caminho e eu percebo, não, eu não peguei isso. Eu pensei que aprendi, não. O que eu fiz é eu ouvi e eu entendi e acreditei, mas não aprendi. Como eu aprendo? Sendo jogado ao fogo. É como se aprende.
Vê, pessoas que evitam o fogo, tentam evitar as experiências do vale, não querem se sentir fracos. E eu concordo que é uma total oposição a tudo que a natureza humana clama. A natureza humana clama por ser forte. A natureza humana clama a ser corajosa. A natureza humana clama por ser apta, pronta, adequada para enfrentar todas as situações da vida. Deus diz, quer saber como fazer isso? Eu digo, fique realmente fraco. Fique totalmente incapacitado, dependente de mim. É assim que você experimenta maior força. Agora ele chamou isso de incomparável poder. Abra por favor em Efésios capítulo 1. Quando Paulo estava escrevendo em sua oração pelos cristãos de Éfeso, eis o que ele orou por eles. Efésios capítulo 1, ele diz no verso 18: Eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você saiba qual é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. E ele diz, aqui está a minha outra parte da oração por você. Ele diz, quero que você experimente e saiba qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco. Sabe o que quer dizer? Ele diz que o poder do Deus Todo-Poderoso, a força que ele disponibiliza para os seus filhos é incomparável. Sabe o que quer dizer? Que Satanás não pode lançar nada em seu caminho com todo o seu poder satânico para igualar. Ouça isso. Satanás não pode lançar nada em seu caminho com todo o seu poder satânico para igualar o sobrenatural poder divino disponível ao crente na pessoa de Jesus Cristo. O poder de Satanás nem sequer começa a se igualar. Isso é poder incomparável. Em segundo lugar, está disponível para cada um crente. Ele diz, esse é o dom de Deus. Quando você recebeu Jesus, você o recebeu. E acontece de uma forma muito simples. E vem por meio da apresentação. Vem por meio da confissão, do reconhecimento. E aqui que eu penso que temos que nos fazer essa pergunta. Eu sei como liberar esse poder na minha vida quando estou enfrentando isso. E a resposta é sim, é muito simples. Ele não tornou isso complexo porque queria que todo mundo entendesse e pudéssemos experimentar em nossas vidas. Eis o que ele diz. E você já entendeu. Como faço para liberar essa força e poder em minha vida? Reconhecendo que sou absolutamente, totalmente incapaz. Deus, se você não fizer isso, não vai funcionar. Você tem que fazer porque eu não consigo. A confissão e reconhecimento da fraqueza e incapacidade, não gostamos de fazer isso. Qual foi a última vez que disse a um amigo, me sinto tão fraco, tão incapaz, tão totalmente fora de controle, não há absolutamente nada que eu possa fazer na minha situação, nada. Já esteve disposto a se humilhar e reconhecer isso para alguém? Ou você quer manter as aparências? Eu consigo, tenho sob controle. Isso é arrogância e orgulho, e ouça, não há bênção que venha disso. Ouça, Paulo disse, eu sou fraco, eu vim pregar a vocês, pregar com fraqueza, medo e tremor. Já esteve disposto a dizer a alguém, me sinto tão fraco, tão incapaz? Percebe? Ouça-me com atenção agora. Você pode dizer isso a Deus em particular, mas agir forte em público não acho que funciona. Acho que você deve dizer a alguém, ou seja, eu acho que há um requisito para nos humilharmos. Para dizer, eu sou incapaz, eu sou fraco. Deus, eu não consigo. E vou te dizer, não sairia daqui um único domingo sentindo que tenho tudo sob controle. Você não me viria passando pelas portas. Vou te dizer por quê. Porque me sinto como o velho apóstolo Paulo. Sempre que saio daqui, é medo, fraqueza e temor. Porque tenho certeza que lá atrás, em algum lugar na minha vida, saí e pensei que tinha tudo sob controle e o Senhor me deu um tapa em meu rosto. E eu sou grato a Deus. Ouça, fraqueza, ouça. Para o Filho de Deus que cresce, a fraqueza é convidativa. Nós entendemos o poder da fraqueza. Nós entendemos o poder da humildade. Não estou falando da falsa humildade. Estou falando de genuinamente depender dele. O reconhecimento de nossa fraqueza. E apenas dizer a ele, Deus, estou confiando em você, eu não consigo. Se você não fizer, não vai acontecer. Em terceiro lugar, simplesmente acreditando que ele fará o que disse. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando? Quando eu precisar. Quanto tempo? O tempo que eu precisar. Quanto? Tudo que eu precisar. Qualquer coisa que Deus faça que seja menos que isso, ou fora de tempo, ou sem sintonia com minha necessidade, isso não é Deus.
Não sei quanto a você, mas vou te dizer, já tentei das duas maneiras, a primeira não funciona. Não pode fazer isso com sua própria força e sobreviver. E há um jeito melhor. Se quer se tornar mais ricos no entendimento dos caminhos de Deus, se quer se tornar mais forte em sua fé no poder de Deus, e se você quer se sentir maravilhado experimentando o amor de Deus, o jeito de fazer isso é reconhecer sua fraqueza e incapacidade, lançar-se sobre Deus, descansar nele e confiar que ele está em você. E através de você, tudo o que você precisa neste momento em sua vida. E meu amigo, não importa qual seja a circunstância, isso eu posso absolutamente te garantir. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o seu Salvador, se você creu nele como Salvador pessoal, que habita no seu interior, vai liberar todo o poder e a força necessários para te permitir enfrentar o que está enfrentando, vitoriosamente, triunfantemente, com grande alegria, até o final. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.